Bom dia, pessoal. Estamos aí mais em um PHP Pro PHP. A gente sempre está continuando fazendo esses bate-papos. Se você quiser fazer um bate-papo, fala com a gente na comunidade, para a gente começar a fazer mais uma palestra legal. O convidado de hoje é o Ítalo Leles, vai fazer uma palestra bacana aí para a gente. Se apresenta aí, Ítalo. Bom dia para todo mundo. Meu nome é Ítalo, como a Abdala já falou. Eu trabalho com PHP já há um certo tempo, faz cerca de 7 anos mais ou menos que eu programo com PHP, e assim, é uma das linguagens que eu mais gosto. Eu tenho uma empresa de desenvolvimento web que eu criei. Já trabalhei na Softcom, já trabalhei na Zarinha, já trabalhei na WDCom, todos com PHP. Na WDCom foi meu último trabalho, eu trabalhei como gerente de projetos lá e vim começar a desenvolver essa palestra aqui de hoje, falando um pouco sobre essa jornada que eu tive durante esse tempo, falar um pouco sobre o framework que eu fui criando. Então, vou colocar aqui os slides, a gente aí mostrando daí. Vamos lá. Então, aqui apresentando rapidinho, eu sou de Curitiba, no Paraná, só que eu já moro aqui em João Pessoa há uns 8 anos. Sou formado em análise e desenvolvimento de sistemas. Atualmente eu estou cursando o MBA em engenharia de software e sou fundador da Lelis Informática, que é a agência de desenvolvimento web. Mas vamos ao que interessa. A pergunta seria, quem utiliza frameworks, né? Uma das coisas que mais está chegando aí no mercado do PHP com força, há um certo tempo já, são frameworks bem desenvolvidos e poderosos que a gente encontra na linguagem. O PHP ele tinha muita má fama antigamente, porque era muito mal utilizado, eles não seguiam um certo padrão, cada um desenvolvia da forma que achava que devia, e com a introdução dos frameworks na linguagem, ele começou a criar diversos padrões que foram seguindo. Mas há um certo tempo atrás também, mesmo com os frameworks, eles estavam começando a criar uma disparidade entre eles. Cada framework tinha seu padrão. Isso foi mudando de acordo com o tempo, à medida que foi chegando os PSRs da vida, para conseguir gerar um certo padrão na linguagem, assim como a gente encontra no Java, ou no .NET, ou até no Ruby mesmo, tem essa questão. Por que a gente deveria utilizar um framework assim? A ideia, normalmente, de um framework ele não é atrelar você a uma certa tecnologia. É tentar focar você a trabalhar no seu problema, do seu cliente. Então, o investimento é em tarefa e não em tecnologia em si. Muitas vezes, quando a gente começa um projeto, a gente perde um certo tempo discutindo qual a tecnologia que a gente deve usar, qual o tipo de framework, qual o framework que nós vamos usar e tal. E a gente acaba esquecendo um pouco do verdadeiro problema que é o nosso cliente, o que ele trouxe para a gente. E quando a gente utiliza um framework, ele já deixa isso mais fácil, você não tem que se preocupar com nada disso. Outra questão interessante é a manutenibilidade do projeto, garantindo uma certa performance. Quando a gente tem um framework, é muito mais fácil de manter um projeto do que no PHP puro. Acho que a grande maioria deve concordar com isso. Com certeza, você não pode entrar direto num framework, principalmente se você for aprender PHP agora. Você tem que ir por baixo, você tem que aprender o PHP mesmo, na base, assim, puro. Mas depois que você precisar trabalhar com ele, você tem que ganhar produtividade, sim, aí um framework vai te ajudar muito nisso. Outra coisa também é reaproveitamento de código. Isso é um dos pontos chaves, acho que em qualquer linguagem, qualquer linguagem orientada a objetos, é você reaproveitar código, ter
a questão de interoperabilidade entre componentes de uma aplicação. É uma coisa muito interessante e, às vezes, muitos programadores esquecem, acabam repetindo o código. Um framework vai ajudar você a atrelar um pouco isso, vai ajudar você a desenvolver um pouco mais de código reaproveitável nas suas aplicações. Desenvolver algum componente que você pode utilizar em diversas outras aplicações, ajudando, acelerando muito o processo. E, como eu já tinha falado, o framework ele acaba impondo, de certo modo, ele não obriga, mas ele disponibiliza a você uma certa arquitetura e padrões que você pode seguir. É interessante. E agora falar um pouco sobre o Easy Framework. Esse é o nome do framework que eu desenvolvi. O projeto ele veio de 2011, eu comecei o projeto. Vou falar um pouquinho dele mais na frente. Mas por que utilizar o Easy Framework? Primeira coisa, ele utiliza os padrões de codificação, PSR0, PSR1, PSR2 e PSR3. Para quem não conhece, o PSR ele é uma junção de padrões, né, os Starting Codes, que o pessoal da comunidade PHP está tentando seguir, tentando padronizar. Então, a grande maioria dos frameworks hoje estão utilizando esses padrões. A gente pode até falar um pouquinho deles depois numa discussão. Outra coisa que o Easy tem por padrão, ele já vem com HTTP e REST embutidos como arquitetura que você pode escolher. Diferente do Zend, por exemplo, que normalmente ele disponibiliza para você a arquitetura HTTP já 100% pronta. Mas a REST, às vezes, você tem que fazer algumas configurações extras, alguma coisa assim, para conseguir criar alguma aplicação RESTful ou coisa desse gênero. Tanto no Zend, no Symfony, que são os que eu mais conheço, eles têm que ter umas configurações extras. No Easy eu tentei deixar isso um pouco mais fácil, para você não precisar configurar tanto e já conseguir criar suas APIs ou o que seja. E outra coisa que eu senti necessidade na criação desse framework, como eu trabalhava com algumas equipes distribuídas em diversos estados, uma das formas de eu conseguir trabalhar com elas em sincronia era utilizar, sim, um controle de versão, com certeza, mas arquiteturalmente falando, algumas aplicações precisavam de componentes separados que a gente chama de bundles. Para quem trabalha com Symfony, ou já trabalhou, já ouviu falar, é muito importante. Os bundles são coisas fortes. Então, por exemplo, eu tenho uma equipe aqui que pode estar trabalhando num bundle de autenticação, enquanto a outra equipe lá no sul do país está trabalhando com o bundle de, sei lá, cadastro de clientes, e outras equipes vão cadastrando, vão criando outros bundles. No final de tudo, a gente faz uma grande integração, são como módulos, e aí a aplicação flui tranquilamente. Isso é muito útil quando você tem grandes equipes, ou até equipes pequenas, só que separadas. Então, aqui um pouco da história do Easy, né? Falar agora um pouquinho da história. Ele começou, versão 1.0, eu lancei em 2011. Eu senti a necessidade de criar alguma coisa mais padronizada, já que eu estava com alguns projetos em andamento. Começou com um projeto bem caseiro, e eu, em vez de ir direto para um framework novo, como o Cake PHP era o que eu mais conhecia na época, eu quis fazer o meu próprio para uns fins específicos. Ele era muito específico na época. Então, eu não queria ter uma curva de aprendizado do Cake, apesar dela ser um pouco rápida, mas eu não tinha essa maturidade na época. Então, eu criei o meu framework básico e uma junção de diversas bibliotecas úteis, e eu coloquei no framework e foi fluindo. Só que eu disponibilizei isso open source. E aí eu comecei a ver que o pessoal começou a usar, e aí eu comecei a investir meu tempo criando diversas coisas que ajudam os desenvolvedores. Então a versão 1.4 já foi lançada em fevereiro, 1.5, que foi a grande versão que começou a dar muita gente usando, foi lançada em junho, mas atualmente a gente está na versão 2.1. Foi a versão estável que eu lancei em junho desse ano, e tem uma versão planejada para dezembro de 2013, que é a versão 2.2. A gente vai entrar em alguns detalhes quando eu mostrar o código mesmo para vocês verem.
Então, o que é o Easy Framework 2? Que foi a mudança, né? O Easy Framework 2 ele é baseado nos componentes do Symfony 2, que é um framework extremamente famoso, acho que é uma das maiores comunidades de PHP atual, é o Symfony, e ele é muito robusto. E uma das coisas que o Fábio, que é o fundador do Symfony 2, diz é que se você puder criar o seu framework usando os componentes do Symfony 2, faça isso, que é muito interessante. Você não está reinventando a roda para criar soluções para os mesmos problemas. Alguém já pensou para você isso. Então, por que não usar os componentes do Symfony? Foi o que eu pensei. Só que eu tento pegar os componentes do Symfony e integrar de uma forma diferente do Symfony, um pouco menos burocrática. Vamos mais na frente. Algumas características aqui do Easy. Ele foi escrito, o Easy 2, reescrito para funcionar só de PHP 5.3 para cima, por causa dos namespaces, principalmente namespace, mas diversas questões de segurança. Ele foi totalmente baseado, como eu disse, na arquitetura HTTP e REST, principalmente o REST, que está em alta hoje. Já tem uma API sólida, 8 releases beta já foram lançadas desde o início, 6 releases release candidate e 8 releases estáveis também. Já foram lançadas 8 releases estáveis. Ele é extremamente extensível através de bundles. A gente vai conversar um pouquinho de bundles mais na frente, mas são plugins, né? São módulos, são plugins. Um bundle interessante é que ele é um pacote, ele é tudo. Ele pode ser um plugin, ele pode ser um componente, um módulo, pode ser tudo. Outra coisa que eu acho interessante também no Easy é porque eu tentei deixar os arquivos de configuração muito flexíveis. Então você pode tanto usar o XML quanto anotações, ou quanto o YAMLs, que são os arquivos que o Symfony usa, para configurar qualquer parte da aplicação. Então, o que você conhecer, você pode usar. Isso que é o interessante. O trabalho com cache também, que hoje em dia, uma aplicação online precisa muito de cache, uma aplicação que está web. Se você não utilizar cache, você está desperdiçando esse poder. É muito eficiente. Você pode trabalhar com APC cache, com Memcache, com Xcache, com todo tipo de cache que você imaginar. Os que ainda não estão disponíveis, você pode implementar. O framework ele é muito flexível para você criar suas classes, estender as classes do framework e deixar ele cada vez melhor. Então, o cache é uma parte interessante. Outra característica, agora extremamente forte, que eu acho que é o coração do Easy, é a questão de container, o container de injeção de dependência. Ele é 100% baseado em injeção de dependência. Então, tudo é um serviço. Tudo existem injeções de dependência para você trabalhar. Não é obrigatório você utilizar, mas é a forma mais fácil, já que ele gerencia o container de todos os objetos que estão na aplicação. Isso é um padrão de projeto muito utilizado, que é o Service Container DI. É muito bom para você gerenciar tudo que está acontecendo entre os seus objetos, as conversas que ocorrem, as trocas de mensagens entre os seus objetos. Outra coisa, que aí já não tem em muitos frameworks, essa possibilidade de você poder trocar facilmente de engines de template. Todos eles permitem que você troque, mas a maioria é muito burocrático para você criar engines de template, anexar. O Easy ele já vem com 3 padrões, o Smart, o PHP puro mesmo e o Twig. O padrão é o Twig, é o que está sendo utilizado agora na versão 2.2, começou a entrar por padrão o Twig, porque ele está sendo mais suportado pela comunidade do que o Smart. Então a gente sempre tenta focar um pouco nisso. O que tiver sendo mais atualizado, mais bem visto pela comunidade é o que vira padrão no Easy. Mas nada impede que você mude para o Smart. E o legal é que você não tem que escrever nenhuma classe para isso, é só alterar a configuração. Internacionalizável, né, como a grande maioria. Ele pode ser internacionalizável através daqueles arquivos de linguagens, que são os .to.
Ele pode ser por XML, pode ser por JSON, pode ser pelo que for, você pode internacionalizar sua aplicação. Qualquer estrutura de dados de chave e valor vai funcionar legal. A gente usa o Doctrine, acho que a maioria deve conhecer o Doctrine já do PHP, para trabalhar com acesso ao banco, de forma inteligente. Então, a gente trabalha com o ORM do Doctrine. Você pode usar o Propel também, se quiser. Você pode criar a sua própria, se quiser também, e substituir o Doctrine. Mas, por padrão, é o Doctrine que gerencia o acesso ao banco de dados. E, claro, utiliza o Composer para a gente gerenciar as dependências. Ele é todo baseado no Composer também, para gerenciar todas as dependências. Então, o que é um bundle? Um bundle, como eu fui falando aqui várias vezes, um bundle nada mais é do que um diretório com uma estrutura de pastas muito bem definidas, que pode servir para você hospedar qualquer coisa, tanto quanto um plugin, quanto um componente, quanto um módulo da tua aplicação. Um bundle, ele simplesmente vai agregar valor à sua aplicação. E é como são os plugins no Zend ou alguma coisa assim. Então, indo um pouquinho mais para frente, né, para o que interessa, que é código, criando uma aplicação com isso. Muito simples, eu vou mostrar aqui alguma coisa. Vou falar um pouco sobre o ambiente, porque é legal ter um padrãozinho. O ambiente é LAMP normal. Seria legal ter o JIT na linha de comando, o SVN também na linha de comando, o Composer, que eu acho que todo mundo sabe como utilizar o Composer, mas quem não sabe, o Composer ele é um gerenciador de dependência do PHP, para PHP, principalmente. Então, eu posso explicar um pouco quando eu for mostrar o código como é que ele funciona. E aqui, a ideia é da sua escolha. Eu utilizo o PHP Storm 6, que é uma ideia de PHP poderosa. Então, como é que a gente começa a instalar o Easy Framework? Primeira coisa que a gente faz é baixar o Composer, para quem não tem. É só rodar essa linha de comando, para quem está com sistemas Unix. E para quem tem Windows, é só entrar no getcomposer.org, getcomposer.org e vai estar lá. É só baixar o exe. E, para facilitar a vida, na linha de comando mesmo, o Composer ele permite que você crie um projeto que a gente chama de Skeleton, que é um projeto que já vem pré-estruturado para você começar a trabalhar. Então, ele vai vir já com algumas classes prontas, alguns controllers prontos, já que ele trabalha com MVC, né? Ele vai vir um pouco com alguns controllers prontos, questão de autenticação com o usuário, banco, já vai vir tudo pronto e você pode ir configurando. Então, é só rodar essa linha de comando e colocar, coloquei aqui no terceiro parâmetro aqui, que é o local para onde a gente vai instalar. Eu vou mostrar isso na prática. Para quem tem Windows, como eu estava falando, é só entrar aqui para baixar Composer, o JIT, o SVN. Eu vou disponibilizar esses slides depois, mas é só baixar isso aqui e preparar seu ambiente para trabalhar. Isso é bom para qualquer framework, não é só para o Easy, não. É um ambiente padrão, assim. Então, deixa eu mostrar aqui um pouco de código. Vindo para o terminal, aqui no Unix, se a gente rodar aquela linha de comando que eu falei, que é Composer Create Project, eu acho que dá para ver aí. Composer Create Project, aqui, ele simplesmente vai fazer o quê? Ele vai pegar uma estrutura que está lá no Git, está lá no GitHub, e ele vai copiar, ele vai clonar para sua máquina local um projeto pré-pronto na pasta ProPHP, no LAMP. Então, aqui eu não vou rodar esse comando aqui, porque vai demorar pra caramba, demora um pouco. O Composer ele é um pouquinho lento para trazer as bibliotecas, mas eu já fiz isso adiantadamente. Então, se você rodar esse comando aqui, ele já vai gerar essa pastinha aqui, com tudo que você precisa para a aplicação rodar. Então, aqui vai ter as pastas app, tudo que você precisa aqui, já para rodar o PHP. E se você entrar no navegador,
Deixa eu vir para cá. E acessar o seu servidor localhost pro PHP public, você vai cair nessa página. Bem-vindo ao EasyFrame. Então, aqui basicamente não tem nada, né? Coloquei um Twitter Bootstrap aqui só para ficar básico, mas vamos dar uma olhada no código. Que a intenção do Skeleton é você aprender a estrutura de pastas do Easy, que não é tão complexa. Ela é bem simples, na verdade. Segue o padrão do Symfony, que é um dos padrões mais utilizados. Então vamos lá. Essa aqui, para quem não conhece, a ideia é o PHP Storm. Eu conheci ela recentemente, é por isso que eu estou fazendo uma propaganda dela tão grande. Mas é uma ótima ideia, muito boa mesmo. Eu estou pensando em mudar definitivamente do NetBeans para ela, que ela é muito boa. Mas vamos aqui. Então aqui eu tenho o meu projetinho, né, pro PHP, aqui. E o que ela contém? Ela contém 4 pastas. A primeira pasta é o app. Aqui a gente vai ter nossas configurações, os recursos que a gente vai precisar, alguns layouts para aplicação, alguma coisa assim. A pasta temp, que é onde vai estar o cache, onde vai estar o log da aplicação. E aqui alguns outros arquivos que eu vou explicar mais para frente para que eles servem. Essa é a pasta app, eu vou falar bastante aqui da configuração também. A pasta public é o nosso área acessível do sistema quando a gente coloca no servidor. Seria o public HTML, que fica na maioria das hospedagens. É onde vai estar o nosso CSS, as imagens, JavaScript, esse tipo de coisa. Ficam todos armazenados na pasta public. E aqui é só para isso. Então a gente não coloca código de aplicação aqui, a não ser o index PHP que a gente nem mexe. Ele só está aí para dar o start. O CRC, que é o nosso verdadeiro centro da aplicação, é aqui onde vão estar concentrados os bundles da aplicação. Tá? E a pasta vendor, que nada mais é do que todos as nossas dependências da aplicação. O Composer ele gera essa pasta já para a gente. Então ele vai baixar todas as dependências que a gente precisar para rodar a aplicação. Vai estar nessa pasta vendor. Vamos para a pasta app, para eu mostrar para vocês um pouco das configurações da aplicação. Começando pelo config, ele é um arquivo YAML. Deixa eu ver se eu aumento um pouco essa fonte aqui, que eu acho que deve estar pequenininho. Se eu achar. Aqui. Essa ideia eu achei bem interessante, ela é bem simples de usar. Deixa eu aumentar aqui a fonte, colocar acho que tamanho 20, acho que fica legal. Acho que dá para todo mundo enxergar. Eita, acho que ficou muito grande. Vou colocar um pouquinho menos. 16. Melhorou alguma coisa? Acho que dá para ver. Então, como é que funciona as configurações aqui do framework? É muito parecido com o Symfony. Para quem usa Symfony já deve estar muito acostumado com esse tipo de configuração. Como ele é todo baseado no Symfony, fica muito simples de fazer a transação entre Symfony e Easy, só que vai ter algumas coisinhas diferentes. Então vamos aqui. Aqui, essa configuração aqui, essa aqui que está grifada, selecionada, seriam as configurações relativas ao framework, justamente ao framework em si. Então a gente define aqui o locale da gente, né? Se é PTBR, se é inglês, se é alemão, o que for, fica aqui. O nosso roteador, eu vou falar um pouquinho mais na frente, o arquivo de rotas da gente, a gente indica aqui onde é que ele está. Quais as engines que a gente vai aceitar vão estar aqui também. Trusted Proxies, os proxies de confiança que a gente
quer que a aplicação conheça vão estar aqui. Configurações de sessão, HTTP, Method Override, que a gente precisar, serialização, tudo é colocado aqui. Existe uma referência, uma documentação com todas as configurações necessárias. Mas, continuando aqui, o Doctrine é um bundle, como eu tinha dito, um bundle, não, eu vou usar bastante esse termo, mas ele é um bundle que permite a gente se conectar com o banco. Então, aqui a gente vai colocar simplesmente as configurações de acesso. O driver que a gente quer utilizar, se é MySQL, se é Postgres ou o que for, SQLite, alguma coisa assim. O host, o user, password, charset, tudo. O interessante é que o Doctrine ele permite aqui para a gente que a gente faça o mapeamento das classes, né, aquela coisa do ORM mesmo, diretamente aqui. Então ele faz automático esse mapeamento em tempo de compilação e guarda isso no cache. Em tempo de interpretação, guarda isso no cache. Então é muito interessante porque acelera muito o acesso ao bundle. Outro bundle aqui é o bundle do Twig. Twig já é a área da view, né, que a gente vai trabalhar. Aqui tem algumas configurações, como nada demais, debug, se ele vai estar em modo de debug, se as variáveis vão ser estritas ou não, que é aquela coisa strict, que ela verifica se a variável existe antes dela ser interpretada. Auto-escape aqui, para a gente fazer o escape de todas as variáveis. Isso é uma questão de segurança boa. Tudo isso aqui tem uma referência. O Smart também tem aqui. O serviço, eu não vou falar de todos, porque senão não dá tempo. Tem muito serviço aqui. Mas o legal é porque qualquer bundle pode ter a sua configuração individual. Então, imagina você fazer isso para diversos módulos diferentes. Cada um com a sua questão individual. Aqui vocês podem ver que tem um config dev e um config prod. É interessante porque todos os arquivos, eles seguem uma herança. Então, se você vê esse config dev, eu só falo aqui que tem um monolog. O monolog também, para quem não conhece, é um componente de log muito famoso do PHP. Então, existe um bundle para ele aqui também. Você pode utilizar o monolog. E ele herda tudo que tem em config aqui, mais o monolog. Isso você pode criar, então, diversos environments diferentes. Tanto para dev, quanto para prod, quanto para teste. Enfim, diversos. Outra coisa seria isso aqui. Quando a gente faz os arquivos de configuração, você pode ver que tem 1% aqui e um nome, uma chave aqui, e fecha com 1%. Isso é porque é um parâmetro. Você pode definir no arquivo de parâmetros qualquer parâmetro que sua aplicação precisar. Então, isso aqui é uma forma de centralizar parâmetros. É muito bom porque você não se perde nesse arquivo. Às vezes ele fica gigante. Você acaba tendo que subdividir arquivo, às vezes, dependendo da quantidade de bundles que sua aplicação tiver. Aí você coloca em parameters que ele fica legal. Segurança, aqui. Importante também. Aqui é o bundle de segurança. A gente vai falar um pouquinho dele rapidamente. Mas é aqui que a gente define questão de acesso de usuário, papéis e tal, já vem tudo embutido aqui no framework já. E as rotas, que é para quem vem de outros frameworks, eu não sei dizer no Zend, porque eu nunca trabalhei muito com o Zend nessa questão. Quem conhece o Symfony sabe que a rota, como é que funciona a rota no Symfony, é bem simples na verdade. Nada mais é do que você definir uma rota e falar que essa rota vai cair num controller X. E mesma coisa, para o Cake, se eu não me engano, também tem esse mapeamento que você pode fazer opcionalmente. Indo mais para frente agora, vamos falar de código mesmo, PHP, né? Até agora só foi configuração. Mas o CRC, que é o nosso onde a gente coloca a aplicação, aqui nós temos um Acme e 2 bundles dentro. O que é o Acme aqui? É só uma representação, poderia ser o nome de uma empresa, alguma coisa assim. É uma forma, é um padrão
que existe, que o Symfony usa, para dividir os bundles dele. Então, o Acme é como se fosse o nome da empresa, o nome do dono daqueles bundles. Então, aqui a gente tem dois bundles, Admin Bundle e App Bundle. O que tem dentro desses bundles? Simples. Controller, os controllers da aplicação. Se tiver injeção de dependência, vai estar aqui, injeção de dependência, que eu vou explicar um pouco mais para frente. Vai ter as views, que vão estar em resources aqui. Podem ver que tem aqui a questão do Twig e do TPL. Eu vou mostrar para vocês como é fácil mudar de um para o outro sem você precisar fazer nada, nem mexer na configuração. E aqui no Admin Bundle a gente tem as mesmas coisas, um pouquinho mais de pastas, eu vou explicar por quê. A gente vai trabalhar um pouco com entidades, relacionamentos aqui. Mas no final das contas, isso vai mostrar isso, essa tela aqui. Então, vamos ver como é que funciona o controller aqui do Easy. Por padrão, eu vou deixar aqui abertinho a configuração de rota, porque vocês vão entender como é que vai funcionar a rota. Toda vez que a rota ela coincidir com isso aqui, que é a rota principal, a rota home, que a gente chama, ela vai cair nesse bundle. Isso aqui, essa anotação aqui, a gente chama de caminho lógico. Caminho lógico, não é o caminho físico. O caminho lógico é uma forma da gente mapear um controller com a sua devida rota, no caso. Então aqui a gente, quando tiver a rota barra, que é a rota inicial, eu quero que ele caia no app bundle, home e na action index. Para quem trabalha com MVC, sabe que existe essa questão de controllers, actions, e esse padrão é muito utilizado hoje. Apesar de já estar entrando já no conflito com REST, que é o que eu pretendo mostrar aqui, que diferencia um pouco também. Então, vindo para cá, olha o que a index tem. Nada demais, só tem aqui um método render, que é para a gente dar uma renderizada em algum template. E o segundo parâmetro aqui é passando as variáveis que eu quero para view. Então, onde é que está essa view? Onde é que fica? Novamente, eu utilizo o caminho lógico. É muito utilizado no Easy o caminho lógico. Então, a gente fala qual é o bundle que eu quero renderizar. Ele vai procurar aqui o bundle app bundle. Qual o controller e qual o arquivo que eu quero, que é o ponto .twig. Ele está aqui, em views, index, twig. É um arquivo simples. Olha lá, bem-vindo ao Easy Framework. Está aqui, bem-vindo ao Easy Framework. Então, ele serve muito para mostrar para você como é que funciona a questão da herança de templates aqui também. Você pode ver que o Twig ele tem essa questão de herança de template, tanto ele quanto o Smart. O PHP puro não tem a herança de template, mas se você colocar a engine do PHP para rodar aqui, ele vai ter a herança já, também do mesmo jeito. Aqui tem um bloco, e aqui a gente está vendo Extends Layout. O layout, ele fica aqui, layout.twig. Simples assim. Então aqui está o nosso HTML charset, já vem com muitos helpers, o Easy, vem com diversos helpers. Isso aqui é interessante, eu não sei se tem no Zend, eu sei que no Symfony não funciona assim. Esse é um helper que eu criei para ele gerar as tags de style sheet, as tags de CSS para a gente já. Você só coloca o caminho do CSS e ele vai gerar isso aqui para você. O interessante é que se você quiser comprimir tudo isso num arquivo só, ele também faz. Existe uma configuração que você pode fazer a compressão e a mesclagem desses arquivos sem precisar alterar o teu código. Ele vai mesclar isso aqui no arquivo só e você vai fazer aquela requisição, aquela otimizada de requisições para a gente. Então aqui a gente tem o HTML charset, ele é um helper, ele vai imprimir o charset da sua configuração. Se você colocar o TF8, ele imprime o TF8, se colocar outra coisa, ele imprime outra coisa. Aqui a gente tem os assets, asset é outro helper, aqui, que a gente usa só para mapear a questão de
imagens, CSS mesmo, eles estão, o Style Sheet. Mas por que tem esses helpers? Uma das formas de otimizar aplicações web é utilizar CDNs, Content Delivery Networks, muito famoso. Então, imagina se você tem que colocar para cada imagem da tua aplicação, você tem que colocar o caminho do seu CDN, /img, /favicon, por exemplo. Aí eu tenho outra imagem, eu faço a mesma coisa, outra imagem, eu faço a mesma coisa. Não precisa. Você tem um bundle que você pode informar quais são os CDNs que você quer que a tua aplicação tenha. Então ele vai conseguir mapear através do asset. Então fica muito simples para você não precisar ficar escrevendo qual a CDN que você está. É bem legal isso aqui para você trabalhar com questão de imagens, CSS e JavaScript. Descendo um pouquinho, aqui é o layout para quem conhece já do Twitter Bootstrap, quem é front-end, quem trabalha com front-end, conhece muito bem. E para quem não trabalha, como a gente que não é designer nem front-end, é muito útil também, é muito fácil de mexer. Aqui a gente tem um helper também, ó, que imprime a nossa URL base, que é a base do URL, né? Eu não sei se vocês veem aqui, mas aparece um trans, muitas vezes, trans aqui. Isso é justamente a questão de internacionalização. Quando eu coloco uma string no Twig e falo trans, quer dizer que essa string está sendo internacionalizada. Caso eu queira mudar agora para, sei lá, inglês, eu vou ter um arquivozinho de tradução falando que essa string ela vai ter uma representação em inglês lá. Vindo mais para baixo aqui, uma coisa que eu não vejo muito nos frameworks é a questão desses forms. Eu acho que no Zend eu não sei dizer, mas no Symfony, os forms no Symfony eles são interpretados de uma maneira diferente. Existe uma classe form para você trabalhar. Então você pode trabalhar no Symfony com uma classe de forms. É até uma das discussões que eu queria que a gente tivesse aqui, se é interessante ou não ter isso, para dar uma melhorada no framework. Mas aqui, você pode ter uma forma de customizar. Eu peguei essa ideia do ASP.NET, para quem trabalha com ASP. Eu já trabalhei muito tempo, então eu peguei a mesma ideia porque eu achei muito flexível. Você trabalhar aqui form create e passar uma rota para ele vai criar a rota para você, vai criar a tag, né, do formulário. Aqui ele vai criar um input text direto aqui. Aqui são as propriedades, ó, classe, placeholder. Aqui o input password, ele vai criar o input password. Vocês podem ver aqui, ó, e-mail e senha que ele cria. No final das contas ele gera esse código. É uma forma interessante de trabalhar com formulário. É diferente da classe form. Então essa é uma discussão que eu queria ter também depois, se é legal ou não ter uma classe form mesmo, ou se assim é legal. Sempre é bom discutir isso aí. E aqui embaixo, para finalizar, temos os scripts. Funciona da mesma forma do Style Sheet. Olha lá, é a mesma coisa, trabalhando com CDN já. Então, isso aqui é o básico, né? O basicão do MVC, que é um controller, e a view. Mas cadê as entidades? Onde é que está o model? Como esse é um exemplo muito simples, né? Muito simplório aqui, não precisei usar model nenhum. Simplesmente eu passei meu nome aqui direto, por exemplo. Eu não estou imprimindo ele em lugar nenhum aqui, mas vamos imprimir ele, para ver se mostra. Vamos ver se eu passei. Como é que eu passei ele? Eu passei com o nome. Nesse caso, se eu quisesse mostrar, deixa eu ver aqui onde é que eu mostro. Depois do Easy Framework, vamos colocar aqui. Está aqui em cima. Então, indo até o final, Easy Framework. O legal do trans é que eu posso fazer isso aqui, ó. %s, para quem já conhece a função sprintf do Easy, funciona assim. E aqui eu coloco name. Eu acho que é isso. Deixa eu dar uma olhada aqui. Se ele carregar. Opa, não. Esqueci de colocar alguma coisa. É nome. No name. Desculpa. É nome. Olha lá. Ítalo Lélio de Vietro. Então, é assim que a gente passa variáveis. Nome, Ítalo Lélio de Vietro. Passei para cá.
coloquei nome. Se eu quisesse imprimir de uma forma normal, tipo assim, o Twig, para quem conhece, ele trabalha assim. Coloca aqui nome, ele vai imprimir nome aqui, por exemplo. Ó. Nome. Então, o Twig tem isso. Ele trabalha quando você quer imprimir valores, você usa chaves e fecha chaves aqui. Acho que isso é chaves, meu Deus. É chaves. Se você quiser imprimir lógica, você coloca uma chave. E aqui você faz if, você faz for, e enfim, você faz N outras coisas. Mas vamos em frente. Vamos ver agora um pouco de entidade, né? Algumas entidades aqui. Vou sair do app bundle. O app bundle é muito simples, tá? Ele não tem nada. É só para você entender como funciona a questão de controllers e views aqui. Mas o admin bundle ele já é um pouco mais completo, como dá para perceber. Ele tem os controllers, ele tem um pouco de data fixtures, que eu vou falar o que é depois. Ele tem as entidades, que é o que eu quero mostrar aqui, rapidamente. E mesma coisa, views, aquela coisa toda. Cada bundle tem sua forma de configurar as pastas. Então vamos lá. Esse login aqui está funcionando já. Como é que ele funciona? Como é que ele trabalha com isso aqui? O admin bundle nada mais é do que, eu vou abrir aqui a configuração de segurança, do que uma área segura da aplicação. É só para a gente demonstrar como é que funciona a questão de segurança no Easy. Então, como é que funciona? O Easy ele tem as suas entidades aqui, no caso, mapeadas pelo Doctrine. Aqui eu estou abrindo aqui a classe usuário. Temos aqui o ID, o e-mail, senha, a data de criação, primeiro nome. Eu criei um usuário bem grandinho. O role, que seria o papel. Como é que funciona isso aqui? Você tem duas opções quando você começa a criar uma aplicação. Isso é geral, seja em qualquer framework que seja, você tem essa opção, que é começar pelo banco ou começar pela aplicação. Qual dos dois a gente começa? Muitas vezes eu modelava primeiro o banco e modelava a minha aplicação depois retratando o banco, né? Então, eu não criava uma aplicação code first. Eu criava o banco primeiro para depois criar a aplicação. Eu mudei um pouco de ideia agora, porque depois que eu conheci o Doctrine e quis integrar com o Easy na hora, porque é muito poderoso. Você pode criar a sua classe, aquele paradigma de orientação ao objeto com alguma coisa relacional, é um problema, muitas vezes. A gente mapeia a coisa errada, a gente coloca a chave onde não deve ser, e o Doctrine te ajuda a pensar melhor nisso. Ele te ajuda a criar uma classe, você cria a tua classe do jeito que deve ser criada, em orientação a objeto, seguindo todas as questões de orientação a objeto, e você simplesmente começa a colocar anotação aqui. É tudo que é lá. Falando anotação tipo de coluna, se ele é chave estrangeira ou se não é, qual o tipo da coluna, se é nulo ou não, o tamanho, o nome da coluna, o nome do banco, da tabela, e até as relações, né? No caso aqui, a gente tem uma relação com papéis, por exemplo. Então, indo mais para frente aqui, o roller seria o papel, representando a tabela papéis, os grupos, né, do usuário. Então, quando a gente cria essas duas coisas, o Easy ele tem já o bundle do Doctrine, e você pode ir na linha de comando e simplesmente falar, Doctrine, cria para mim aí o banco baseado nessas entidades, e ele vai e cria duas tabelinhas aqui relacionadas. Isso que é o interessante. Ele vai... É uma ferramenta muito poderosa, porque você cria primeiro tua entidade, e em seguida ele vai criar um banco relacional baseado na sua entidade objeto. Então, ele tira aquele problema de objeto relacional. É uma boa. Mas, indo para frente, as entidades sempre vão ficar numa pasta entity. Então, não é obrigado, mas é legal seguir esse padrão. E elas vão ficar aqui sempre. Então, temos duas entidades. O que a gente faz com elas? Primeira coisa,
Eu quis falar um provider. O que é um provider? Você tem diversos tipos de autenticação. Você pode se autenticar pelo banco, você pode se autenticar por usuário e senhas pré-definidos, sem ser pelo banco. Você pode se autenticar com Facebook, você pode se autenticar com Twitter. Então o Easy ele já vem com alguns autenticadores pré-prontos, são os providers. Provider DAO significa que você vai ter uma tabela no banco que vai estar guardando o seu usuário. Então essa tabela eu coloquei user aqui, que é a minha entidade user, que eu mostrei para vocês. E aqui eu falo só quais são os campos aqui que eu vou utilizar como username e como password. Quais são as minhas propriedades da entidade. Se eu quisesse uma autenticação pelo Facebook, também já tem uma autenticação pré-definida. A gente colocaria aqui Facebook. E a gente já ia se autenticar, colocar aqui o nosso secret, a questão do OAuth, né? Se autenticando com Facebook ou se autenticando com Twitter, que são os que já vêm pré-definidos no Easy. E aqui embaixo a gente tem Firewall. Eu falo que toda URL que tiver admin barra, o cara não pode acessar sem estar logado. Então aqui eu posso acessar sem estar logado porque não tem barra admin. Se eu apertar aqui, vocês vão ver que tem um negócio aqui chamado usuários. Se eu tentar vir para cá, ele não vai deixar. Ele vai fazer eu voltar para a mesma página. Eu cliquei, ele recarregou. Opa! Eu cliquei e ele recarregou para a mesma página. A gente pode dar uma mensagem para o usuário e falar, ó, se autentica. Eu coloquei assim para ele retornar para a mesma página, só por comodidade mesmo. Mas vamos se autenticar aqui agora. O usuário é admin@test.com e a senha é admin. Se autenticando. Pronto, olha lá. Logado como admin@test.com. Onde é que tem esse if aqui, por exemplo? É no layout. Aqui mesmo no app bundle, aquele layout que eu mostrei. Opa, desculpa, no app bundle não. No layout principal que eu mostrei para vocês, um pouco antes. Olha o if aqui. If user, se existir algum usuário, mostre que o cara está logado. Então eu acesso, olha como eu acesso no Twig o meu usuário. Eu falo user.getMail, que é a nossa entidade já representada na view. Isso eu não passei por lugar nenhum. Vocês não viram em controller nenhum eu fazendo isso. O Easy já fornece para você o seu provider na sua view. Então você é só acessar user. Seja ele um usuário do Facebook, seja ele um usuário de onde for, você vai ter como pegar as propriedades dele. Se não tiver logado, mostre o formulário. Enfim, vamos em frente. Agora, se eu clicar em usuários, muito provavelmente ele vai mostrar. Olha aí. Já mostrou uma outra área. Bem-vindo ao Easy Framework, essa área é restrita. Você está logado como admin@test. E pertence ao grupo Administrators, que é um grupo que eu criei. Esses nomes, esses negócios aqui, eles já estão num banco de dados pronto. Ah, Ítalo, mas então você já tem um banco pronto aí, né, cara? Realmente tem um banco que já está instanciado aqui. Mas aí é a oportunidade de eu falar para vocês sobre o Data Fixtures. Data Fixtures é onde ficam os dados padrões da aplicação. Quando você vai fazer um deploy, às vezes, a gente precisa colocar alguns dados mesmo, alguns dados no banco, por exemplo, uma tabela de estados precisa estar preenchida com todos os estados já. É interessante. Então você pode carregar aqui um SQL com todos os estados, por exemplo. Ou até o objeto mesmo, como eu estou fazendo aqui. E ele já vai inserir, ele vai verificar, existe esse banco já existe, então ninguém faz nada. Se não existir o banco, cria o banco, cria as tabelas baseadas na entidade e preenche ela com isso aqui. E ele vai e já deixa alguns dados pré-definidos. Assim como eu criei aqui, olha lá, administradores, os grupos, criei 2 grupos, usuário e administrador. E aqui, um usuáriozinho só. Dessa forma, bem simples de trabalhar. Então, nessa área aqui, eu vou abrir essa view. Podem ver aqui na URL que está admin/user. Então, se você vir aqui no Resource View, aqui, User. Os views são baseados no MVC, é assim, né? A gente trabalha com a view, o nome do controller da gente. Tem um controller chamado User aqui, ó. User. E se você olhar o resources desse admin bundle, ele tem um monte de subpastas.
Translation são os arquivos de tradução desse bundle. Docs, você pode colocar a documentação do teu bundle aqui. Configurações, as rotas somente desse bundle aqui. No caso, ó, login e logout, está aqui. A rota do usuário está aqui. Tudo isso pode ser gerado automaticamente. Então, a gente tem uma ferramenta muito forte na linha de comando. Para quem não é acostumado com linha de comando, aí complica um pouco. Eu estou tentando criar uma interface gráfica para isso, mas dá um trabalhinho. Mas na linha de comando já está tudo funcionando. Tudo isso aqui pode ser gerado automaticamente. Todas as rotas, inclusive os controllers, podem ser gerados automaticamente. Já são gerados automáticos, se você quiser. Os bundles inteiros eles podem ser gerados automaticamente. É bem interessante. E aqui temos uma view user, simplesinho, Twig. Olha lá. Bem-vindo ao essa área restrita, aquilo que vocês leram lá. E aqui eu só pego aqui o meu user get full name, user get email e vou pegando. Presta atenção nisso aqui. Ó. User get role.getName. Interessante é porque, como a gente está trabalhando com Doctrine, ele já faz um relacionamento. Né? User.getRole, ele pegou um objeto role, e esse objeto role ele tem um método chamado getName. Ele vai e pega. Essa função localizeDate aqui embaixo não tem no Twig por padrão, é uma função que o Easy tem, que ele se baseia através do seu local, do seu locale. Né? Eu botei aqui PTBR na mão só para vocês verem. Mas se você omitir isso, ele vai pegar a partir da sua localização da aplicação. Então ele localiza a data, né? Ele formata a data de acordo com o país que você está. É bem interessante isso aí também. Isso funciona para o Smart também. Se eu abrir aqui o Smart, está igual, essa área restrita, do mesmo jeito, mas muda um pouquinho, né, a formatação. Essa é a sintaxe do Smart, não é ponto, ele é setinha, igual no PHP mesmo. E, vindo para cá, agora só para finalizar aqui, vou mostrar o controller padrão lá, o app bundle. Cadê? Home controller. E se eu mudar para TPL aqui, que é o padrão do Smart, o que acontece? Será que vai dar um erro? Será que vai acontecer alguma coisa errada? Vamos ver. Ou será que ele consegue ler? Não conseguiu porque ele não achou o user, eu não estou passando o user. Mas isso foi um erro meu mesmo que eu esqueci. Mas normalmente quando você muda para TPL aqui, ele consegue compilar, desculpa, compilar não. Ele troca e procura a index do Twig, que está aqui. Index. Ele vai vir procurar isso aqui, diretamente. Só mudando para TPL. Por quê? Por que ele aceita isso? Porque na configuração, eu falei que eu estou trabalhando com 2 engines, tanto Twig quanto Smart. Se eu colocasse vírgula PHP e colocasse PHP aqui, e criasse um arquivo aqui, index.php, ele já ia rodar o ponto .php, em vez de trabalhar com o TPL ou com o Twig em si. Isso que é o legal, a flexibilidade que o desenvolvedor tem. Então a gente pode ter um bundle com, sei lá, vamos supor, 300 mil configurações diferentes. Depende do seu negócio, depende do seu objetivo, então. E o que eu queria falar agora? Eu queria saber as suas opiniões aí. Tanto você, Abdala, quanto... Deixa eu tirar aqui o podcast. E aí? Então, tem uma perguntinha ali já do Flávio Monteiro, que ele colocou aí. Ele perguntou se tem diferença de facilidade de aprender o Easy do que o Zend. Se o Easy é mais fácil que o Zend, o que você tem a dizer sobre isso? Tem uma diferença, tem uma curva de aprendizado diferente. Deixa eu dar uma explicada. O Zend, ele é muito robusto, é um framework ótimo, extremamente robusto. É um full stack framework. Né? O Easy, ele também pode trabalhar como full stack framework, já que ele está baseado em cima do Symfony 2. Qual a diferença entre usar o Zend e o Easy? Qual é o mais rápido de aprender? Isso depende muito da sua aplicação, do seu objetivo. Primeira coisa é você definir o objetivo da aplicação.
Se você fala assim, minha equipe ela vai aprender mais rápido o Zend, por quê? Porque o Zend é robusto, a gente vai precisar de algumas classes que o Zend tem, que o Easy não tem, o que é meio, assim, é relativo, porque Full Stack Frameworks todos fazem praticamente a mesma coisa, mas o Easy ele vem com aquela diferença que eu falei para você, que é facilitar um pouco mais as coisas. Senão eu usava o Symfony, né? Porque ele é baseado no Symfony. Por que não usar o Symfony, então, ou o Zend? Porque ele já vem com muita coisa pronta. A questão de ter a flexibilidade de templates é melhor. A questão de REST, é que eu não mostrei REST aqui porque ia puxar muito tempo, mas a questão de REST no Zend eu acho que é um pouco mais complicado de implementar. Para quem não conhece, óbvio. Para quem conhece, é muito mais rápido. Você fazer uma aplicação RESTful bem definida é muito mais rápido. Mas, para quem não conhece e quer usar o RESTful para, sei lá, criar uma API ou fazer uma aplicação mobile que precisa de um servidor, o Easy é mais rápido, porque ele já vem com isso pronto, basta você ter o conceito de REST que você pode usar, ou basta você ter o conceito de HTTP. Beleza, legal. Tem uma colocação minha que no iniciozinho você falou sobre essa possibilidade de já fazer essa implementação do REST aí. E aí eu queria saber como é que ele lida com a autenticação. Do REST? Certo. Daí a gente tem... A autenticação do REST depende da API, né? Que a gente for utilizar. Eu gosto de trabalhar muito com o OAuth. Autenticação via OAuth. Para acessar a API. Mas eu como provider, né? Eu implementando, igual você falou aí agora no exemplo. Eu implementando a minha API para trabalhar com o meu mobile. Como é que fica a minha autenticação para eu mesmo utilizar o meu serviço? Não, tá, beleza, saquei. Não, nesse caso, aí você que define. Você pode criar um provider, né? Você pode criar um provider de autenticação para a tua API. No beleza, caso... Pode falar. Não, pode falar aí. Eu já ia mudar de assunto. Mas é só criar um provider, tá ligado? É bem simples. Tranquilo. E eu ia falar que é legal ter essa visão das PSRs, né? A gente já tratou sobre esse assunto aqui em outros hangouts e acho bem oportuno, assim, bem interessante a utilização de algumas coisas, até mesmo para ter uma linguagem comum na comunidade. Isso. Achei bem legal mesmo esse negócio. Eu gostei dos helperzinhos de view. Tem alguns helperzinhos de view que são interessantes ali, né? Aquele do CSS do JavaScript, exatamente. Já trabalhar com a questão do CDN também, né? Isso. Da experiência que eu tenho, assim, são poucas empresas e poucos desenvolvedores que trabalham com a ideia de CDN, né? A gente tem uma necessidade realmente forte de utilizar um CDN, mas quando a gente está num volume de acesso muito grande, né? Claro. Então Depende muito da aplicação. É bonitinho utilizar CDN em aplicações pequenas, é bonitinho, mas não é trivial, mas né? Não é necessário, né, cara? Não é muito necessário. Por isso que você fica aquela opcional, né? Se você precisar... Você tem como configurar, se não, utiliza o local mesmo. Depende Mas eu achei massa os helperzinhos, eu já gostei deles. Eles são úteis, cara. Eles funcionam fora da framework também, né? Se eu quiser utilizar uma aplicação usando Twig, eu posso pegar esses helpers da Easy e utilizar eles em qualquer lugar também, né? Exato, você pode utilizar tanto no Twig quanto no Smart, por exemplo. Então, você criou esses helpers tanto para Twig quanto para Smart? Os mesmos o mesmo helpers? Não é o mesmo helper? É o mesmo helper. É mesmo? Eles têm compatibilidade, então? Tem. É porque eu criei como se eles fossem, assim... É como se eu estivesse injetando variáveis lá com esses helpers. Então, eu criei uma interface padrão, né, para o helper, e aí você consegue injetar no Twig o mesmo helper e utilizar os mesmos métodos no Smart ou no PHP puro. E aí você pode ter essa interoperabilidade entre os templates, inclusive. Entendi. Rola um central, então, e o Twig chama o mesmo que o Smart chama. Isso... É claro que você tem como separar, né? Você pode ter uma configuração que você pode colocar um helper específico para o Twig, que no caso são as extensions do Twig, é nativo dele. Mas do frame,
Você tem os helpers do framework próprios, que são esses aí, HTML, a questão do CDN, o form também é um helper. Esses são os compartilhados. Mas você pode criar extensões do Twig também, normal, vai funcionar normal, do mesmo jeito. E eu criei essa extensão também para o Smart, que não tinha. O Smart não trabalha com extensão, ele trabalha com plugins, né? Isso foi uma dificuldade incrível, porque eu queria fazer a mesma coisa do Twig, que são as extensões que são muito bem estruturadas, bem legal de fazer. Eu consegui retratar no Smart. Funciona igual agora. Você pode criar uma extensão para o Smart. E aí ele encara isso legal. Pô, bacana. Bem divertido. Legal. Pô, parabéns pela palestra aí, acho que foi legal pra caramba. Valeu, valeu. É interessante ver essa visão mesmo, eu acho que a gente tem muitas frameworks consolidadas aí no mercado já. E essa visão que tu teve aí agora de que tu falou no final, eu gostei. Tipo, beleza, por que eu não vou usar Symfony então? Já tá lá, né? Justamente porque você criou alguns componentes que facilitam e consegue melhorar um pouquinho o desenvolvimento, né? Agilizar um pouco. Legal essa visão, gostei. Que eu não falei aqui, mas você pode inclusive utilizar o Easy dentro do Symfony. Classes específicas do Easy. Tem uma... através do Composer lá, né? Você pode utilizar através do Composer. Tem uma classe que eu lancei no PHP Classes, que é a questão de Collections, que não tem no PHP. Collections, acho que foi a melhor criação que eu fiz assim, foi as Collections. Eu não mostrei aqui por questão de tempo mesmo, mas as Collections, cara, foram a melhor coisa que eu já criei, assim, porque PHP nativo não tem, mas ele tem uma questão de estrutura de dados, mas no Easy não, ele tem Collections lá, e você pode pegar o Collections e colocar no próprio Symfony para funcionar, ou no Zend mesmo, e é show de bola trabalhar com eles. Pô, beleza. Legal, tem mais alguma coisa aí para colocar? Não, era só isso mesmo, só... Quem quiser ajudar, tá lá. Eu vou divulga aí. Vou disponibilizar lá os slides. Quem quiser entrar em contato, ajudar. O GitHub é no Lelis Informática, né? É bom a gente fazer aquela transferência, né, filho? Pro PHPPB. Tá meio linkado lá, assim, né? Mas tem que deixar atualizadinho, né? Vamos sim, mas tá lá. Beleza. Pô, valeu. É isso aí. Valeu, galera. Obrigado aí pela disponibilidade. Até o próximo ProPHP. Até. Valeu.